Portugal está sem rei nem roque. Queria isto dizer que o país está politicamente morto, sem soberania, a viver uma vida póstuma? Um dos efeitos mais preocupantes da atual crise económica, na minha perspectiva, é precisamente uma transformação profunda na noção de soberania nacional. Tradicionalmente, a soberania de um país encarnava no rei, que era uma entidade simultaneamente física e metafísica, que personificava toda a nação, como nos recorda, por exemplo, Hobbes, com a sua imagem do Leviatã. Nas modernas democracias liberais e parlamentares, a soberania é dividida pelos poderes legislativo, executivo e judiciário, sendo os políticos meros representantes do povo, no qual reside, em última análise, o poder soberano. O resgate financeiro da economia portuguesa levou a uma progressiva erosão desta soberania nacional, na medida em que um cada vez maior número de decisões centrais para o país são tomadas pelas instituições credoras. E um exemplo muito concreto disto foi o famoso memorando da Troika, que tanto o PSD e o CDS-PP como o PS se comprometeram a respeitar, mesmo ainda antes das eleições em 2011. Ou seja, independentemente dos resultados eleitorais, as linhas de força da política nacional estavam já a priori definidas. Agora, quais as consequências desta crise da soberania nacional? Por um lado, os principais partidos são enviscerados do seu papel de agentes políticos e transformam-se em meros órgãos executores de decisões externas. Compreende-se assim, por exemplo, a convergência do PS e do PSD, de que já falámos, para o centro, sendo a verdadeira política entendida como uma discussão sobre a melhor forma de organizar a nossa sociedade, relevada para as margens do espectro partidário e que nunca tem praticamente hipótese de formar governo. Temos como exemplo o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o Partido Popular Monárquico, que, portanto, propõem realmente formas diferentes de organizar o social. Por outro lado, portanto, uma outra consequência desta perda da soberania nacional é que a soberania perde os vínculos que ainda tinha, mesmo que apenas nominalmente, com a população do próprio país. Não está aqui em causa, e isto é importante, o desaparecimento do poder soberano, ou seja, alguém tem sempre que tomar uma decisão, mesmo que a decisão seja não decidir. Não é? O que verificamos é uma alteração da soberania, já que as diretrizes da política portuguesa são cada vez mais definidas a nível internacional por representantes não eleitos, por exemplo, por representantes da Troika. Recorrendo à metáfora do xadrez, depois do checkmate, o jogo continua num outro nível, com o rei morto, mas com os peões ainda a receberem instruções de uma qualquer peça fora do tabuleiro da política nacional.